Amém? Você está com fome e sede de Jesus? Olhe para cá. Jesus está sendo acompanhado e Jesus agora está sendo um tanto quanto pedagógico na sua mensagem. O sermão de Jesus, que vai chamar a atenção do povo, é literalmente explicar como que funciona a colheita daqueles que estão semeando. E para isso Jesus começa a falar sobre um tal semeador, um homem que está saindo para lançar a sua semente. E é interessante a gente perceber que esse homem, ele não tem o seu nome citado. Ele é conhecido como um semeador. Porque o que Jesus estava querendo trazer como ideia, como ensino, é que o que mais importava ali era a semente que aquele homem carregava na mão. E Jesus começa a explicar para quem está ouvindo as etapas que aquela semente que está sendo lançada sobre algumas terras, elas vai passar. Jesus vai falar sobre a semente que é lançada sobre os espinhos, sobre as pedras, sobre o solo que está muito quente, até que ele vai falar sobre um solo que está preparado e está apto para que aquela semente ela possa crescer. Nós estamos falando de alguns homens que já tem algumas horas sentado escutando Jesus pregar. Há uma expectativa no coração de quem está ouvindo, porque, por incrível que pareça, de todas as parábolas que há na Bíblia, existe uma parábola que é o fundamento de todas, e é justamente a parábola do semeador. É por isso que Jesus, ele vai dizer aos discípulos e à multidão: se vocês compreenderem essa parábola, vocês conseguirão compreender todas as outras. Então Jesus começa agora a ensinar aqueles homens, e Jesus vai chegar um momento crucial, aonde ele vai dizer: olha, a lei da semeadura é essa, tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Por isso que a gente precisa entender que o sol e a chuva vêm para todos. O que vai ditar o que você vai viver é quando você compreende que Deus, ele se move a partir da lei da reciprocidade. Há quem diga que Deus é apenas alguém que está sentado em um trono com um cajado na mão, a fim de cumprir algumas coisas na sua vida. Só que você precisa entender que a partir do momento que o Senhor, ele estabeleceu a lei da semeadura, Deus está dizendo para você: é você quem dita o que você vai receber de mim. Porque aquele que é benigno para comigo, eu serei benigno para com ele. Aquele que me procurar, ele vai me achar. O que Jesus estava explicando é que sou eu quem escolho o que eu vou receber de Deus. Se eu planto algo bom, eu receberei algo bom. Se eu planto algo ruim, eu irei receber algo ruim. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, ele se move pela lei da reciprocidade. Quem procura acha, quem busca encontra. Só que aqueles que não vão atrás, a Bíblia diz que o próprio Deus faz questão de se afastar. Então Jesus está agora estabelecendo para os homens que estão escutando uma lei que vai mudar a forma que eles estão pensando. Porque o que Jesus está explicando para eles agora é: tudo aquilo que vocês desejam buscar, tudo aquilo que vocês desejam viver, começa a partir de vocês. Então tudo aquilo que vocês vão colher é a partir de uma plantação que vocês estão fazendo. E aí isso pode gerar talvez no coração de alguém um medo. Só que eu preciso entender que aqueles que sabem o que estão plantando, eles jamais serão medo da colheita. Porque se eu entendo que aquilo que eu estou plantando corresponde ao propósito de Deus na minha vida, eu entendo que aquilo que eu vou colher também vai cooperar com o propósito de Deus na minha vida. Só que está escrito: e sendo já tarde. Há quem diga que Jesus já tem tanto tempo que está pregando, que quem está escutando ele já está com fome. Quem está escutando ele está esperando ver ele fazer algum milagre. Até porque quem está escutando Jesus chegou nesse lugar por um motivo. Ouviu e viu ele curando, libertando. E tem alguém que está acompanhando ele numa expectativa de alguma maneira
observar e contemplar Jesus fazendo alguma coisa, mas de repente, o sol desaparece, a noite começa a se aproximar, e o texto vai dizer para nós, e sendo já tarde. É interessante isso, é interessante porque quando o tardar chega, é o momento em que um convite de Deus aparece. O próprio Jesus espera o tardar da noite chegar, para olhar para alguém que está próximo dele e dizer: passemos para o outro lado. A maior pergunta que a gente precisa fazer é: por que o convite não veio durante o dia? Por que o convite não veio enquanto estava claro? Por que o convite não veio enquanto quem estava ouvindo ainda estava numa expectativa, ainda não estava cansado, ainda não estava com fome, ainda estava no auge do vigor do seu dia? Ele espera a noite chegar. E sendo já tarde, passemos para o outro lado. É muito louco a gente entender essa configuração de Deus numa forma de me tratar, porque de alguma forma Ele gerou uma expectativa aos ouvintes que estavam há tanto tempo escutando Ele, e de repente é alguém que pelo fato da hora está passando, e aparentemente nada está acontecendo, a expectativa começa a ir embora, a fé começa a sumir, porque dentro do horário que eu projetei de ver Deus fazendo alguma coisa, Deus não fez. Dentro do horário que eu criei uma expectativa de alguma forma ver Deus agindo, Deus não agiu. Só que de repente, quando está tarde, quando eu olho para o céu, o sol já não está mais lá, está frio, a expectativa já foi embora, eu já não acredito que Ele pode fazer mais nada, porque está tarde. É nesse momento que Ele decide aparecer. E aí a pergunta que fica: está tarde para quem? Será que esse tardar é para mim ou é para Ele? Será que está tarde para mim, que dentro do horário que eu planejei, para que de alguma forma Deus respondesse a minha oração e não foi respondida, para que de alguma forma Deus libertasse alguém que não foi liberto, está tarde para quem? E aí eu preciso entender que Deus aqui fez questão de ser totalmente pedagógico. Ele me coloca dentro de um lugar onde Ele permite a minha expectativa assumir. Eu orei, Ele não respondeu. Eu fui atrás, aparentemente não aconteceu nada. E aí para mim, já tem algum tempo que eu estou batendo na mesma tecla e aparentemente Deus não está fazendo nada. E aí é no momento que a tarde vem que está escrito: passemos. É interessante a gente entender e guardar isso no espírito. Está tarde, mas não está tarde para Ele, está tarde para mim. Está tarde, mas não está tarde para Ele fazer algo. Talvez está tarde para você, dentro da expectativa que você colocou. Talvez está tarde para você, dentro daquilo que você orquestrou. Está tarde para você, dentro daquilo que você colocou na sua agenda. Porque para você, Deus tinha que fazer dentro do horário que você queria que Ele fizesse. Só que aí para você o horário passou, os anos se passaram, e para você Deus não fez nada. Aí Deus me trouxe aqui para te dizer algo: está tarde sim, mas não está tarde para mim. Eu sei que dentro do lugar que você está, pelo fato de você ter esperado o dia inteiro, e você não ter visto eu fazendo alguma coisa, talvez você não acredite que eu posso fazer. Talvez você olhe para a sua casa, e ela permanece do mesmo jeito. Os seus filhos estão do mesmo jeito, a sua empresa está do mesmo jeito, seu casamento está do mesmo jeito, seu ministério está do mesmo jeito, e depois de um dia inteiro de expectativa que não foram supridas, está tarde. E aí é nesse momento que Jesus aparece com a maior simplicidade do mundo, olhando para quem está escutando
dizendo: passemos. Será que Deus ainda pode? Será que Deus ainda pode fazer alguma coisa? Eu estou olhando para o tempo, está passando tão rápido. Será que Deus ainda tem capacidade de resolver isso? Está tarde. Já tem tempo que eu estou nessa mesma oração e nada muda. Já tem tempo que eu estou nas mesmas consagrações, nos mesmos jejuns, ouvindo as mesmas palavras. Será que ainda dá tempo? Aí o Senhor me trouxe aqui para dizer no espírito de alguém: não tente me encaixar no seu tempo. Eu não posso ser encaixado no seu tempo. Talvez você está olhando para tudo aquilo que você tinha como propósito e para você está tarde. Só que Deus está olhando para você e Deus está te dizendo: pode estar tarde para você. Pode estar tarde para aquilo que você projetou, pode estar tarde para aquilo que você sonhou, pode estar tarde para aquilo que você está pensando em fazer, mas Deus te trouxe aqui para te dizer isso: enquanto para você está tarde, para mim é a hora certa. Então, de alguma forma, Deus está te contrariando. Deus te fez esperar para simplesmente você olhar e para você está tarde. E aí Deus está olhando para você e Deus está dizendo: é no momento que você achar que está tarde que o convite vem. Passemos. É naquele momento que, de alguma forma, pelo fato de você ter esperado, e agora você acha que nada vai acontecer, de repente o telefone toca. Porque você precisa começar a entender isso. Enquanto você estava esperando, Deus já sabia o que faria amanhã. Talvez você não teve acesso ao seu futuro, mas Deus está dizendo no espírito de alguém: não está tarde para mim, está tarde só para você. E aí você precisa entender que se não está tarde para mim, só está tarde para você, isso significa que eu ainda posso fazer alguma coisa. Levanta a sua mão, eu quero liberar uma palavra profética. Eu não sei qual foi a situação que você chegou nesse lugar. Eu não sei quais são os investimentos que você tem feito. Eu não sei quais são as frustrações que a espera te trouxe. Eu não sei se de alguma maneira o fato de você ter esperado e aparentemente Deus não ter aparecido no horário que você queria que Ele aparecesse te frustrou, e você está achando que Deus não vai fazer mais nada. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: pode estar tarde para você, pode estar tarde para sua casa, pode estar tarde para sua família, pode estar tarde para os seus projetos, mas Deus está dizendo para alguém: não está tarde para mim. Está tarde para você, mas para mim é a hora certa. Está tarde para sua casa, mas para mim é a hora exata para eu fazer alguma coisa. O fato da gente estar esperando nos faz de alguma maneira fincar os nossos pés no lugar que a gente está. O convite é desafiador, porque o convite é: passemos para o outro lado. Repita isso comigo: passemos para o outro lado. O maior desafio é eu entender que Ele não fala que lado é esse. Já tem tanto tempo que eu estou nesse lugar, que de alguma forma abrir mão desse lugar que eu estou é difícil. Porque esse lugar traz para mim um conforto. Porque esse lugar traz para mim uma segurança. Porque quando eu olho para os meus pés, eles estão pisando em algo que eu conheço. A terra eu conheço, o cenário eu conheço, o ambiente eu conheço. Só que de repente, sendo tarde, Ele me faz um convite. E o convite é: passemos para o outro lado. Eu não sei que lado é esse. E aí eu preciso guardar isso no meu espírito. Todas as vezes que o Senhor desejar me chamar para um lugar novo, Ele sempre vai me confrontar a abrir mão do lugar que eu estou hoje. Nunca mais se esqueça disso.
O maior desafio da sua vida não é descobrir qual é o lugar novo que é para você ir, mas é você discernir o lugar que não é mais para você estar. Lembra de Abraão? Quando Deus libera a palavra para Abraão, dizendo: saia da tua terra, do meio da tua parentela e para a terra que eu vou te mostrar. Enquanto Abraão não se move, Deus não fala que terra é essa. E aí é muito louco isso. É louco a gente perceber que por mais que Deus não tivesse comunicado a nova terra, Deus sinalizou para ele qual era a terra que não era para ele ficar mais. E aí Deus está falando para alguém aqui essa noite. Talvez eu não falei para você qual era a próxima terra, mas eu já disse para você qual é a terra que não é para você permanecer mais. Talvez eu não falei para você qual era a próxima estação, qual era o próximo nível, qual era o próximo lugar, mas eu já te sinalizei qual é a terra que é para você sair. E aí você precisa entender que a única coisa que vai te habilitar a acessar a nova terra é você sair da terra que não te pertence mais. Todas as vezes que Deus quiser te levar para um novo lugar, Deus vai te expulsar primeiro do lugar que você está hoje. E aí o problema é que às vezes a gente gasta tanto tempo querendo descobrir qual é a próxima terra, que a gente não obedece à terra que é para sair. E aí Deus está dizendo para alguém: eu já disse para você, já tem muito tempo, isso não te pertence mais. Esse lugar não te cabe mais. Esse lugar não te pertence mais. Só que a sua preocupação é saber para onde você vai. E aí Deus está dizendo para você: você não precisa saber primeiro para onde você vai, você precisa saber aonde que não é para você ficar. O problema é que eu gosto do lugar que eu estou. É por isso que viver o novo é desafiador. Porque antes de eu viver o novo, entenda isso, eu não estou falando para você que o lugar que você vai chegar lá só pelos talentos que você tem. A proporção daquilo que você vai viver em Deus está totalmente ligado ao tanto de renúncia que você está disposto a fazer. Não existe absolutamente ninguém chamado por Deus sem currículo do que deixou. Todas as vezes que você vê alguém conquistando uma nova terra, olhe para as suas mãos. Ele sempre vai ser alguém que vai estar andando de mãos vazias. Por quê? Porque ele nunca tenta sustentar aquilo que Deus está mandando ir embora. E aí você precisa entender algo. Essa estação que Deus está te chamando para entrar é uma estação que vai ser a estação mais sacrificial da sua vida. Porque dentro desse lugar, Deus não está te pedindo apenas para abrir mão do pecado. E isso aqui é a coisa mais louca que a gente vai experimentar. Sabe por quê? De alguma forma, todas as vezes que nós falamos sobre renúncia, nós atrelamos a renúncia ao pecado. Por quê? Porque nós somos ensinados assim. Todas as vezes que a gente olha para um lugar, a gente olha para alguma amizade, a gente olha para algum relacionamento e a gente entende que tem que abrir mão disso, automaticamente é porque isso está nos fazendo mal. Sim ou não? Só que eu estou falando para você de um lugar onde nesse lugar Deus não está te chamando apenas para abrir mão do que é pecado. Porque é muito fácil. Quando de repente Deus olha para você e fala: mude de cidade, porque a cidade que você está te fazendo mal. O problema é quando Deus olha para você e diz: muda de cidade, mas a cidade que você está não está te fazendo mal. É fácil. Quando Deus olha para você e você está num ciclo de amizade, e essas pessoas estão te contaminando, e de repente Deus olha para você e fala: sai daí, porque esse lugar está te prendendo. Porque você vai olhar para isso como um livramento de Deus. Sabe o que é difícil? É quando você olha para as coisas que Deus está te pedindo, e de alguma maneira você tenta encontrar lógica no que Deus está te pedindo. De alguma maneira você tenta encontrar um escape para olhar para o que Deus está te pedindo e dizer: isso é pecado, isso é errado. E não tem. Sabe o que seria mais lógico? Quando Deus pediu Isaac para Abraão, que Deus tivesse pedido Ismael. Até porque Ismael foi concebido em pecado. Em momento algum Deus mandou Abraão se deitar com Agar. Só que quando Deus vai pedir um sacrifício, Deus pede Isaac. E é esse nível de maturidade que a gente precisa entrar. Aonde dentro desse lugar, nós não estamos abrindo mão só daquilo que é pecado. Nós estaremos abrindo mão de coisas que são legítimas. Mas por amor ao Senhor nós estamos renunciando. E o novo nível, ele é marcado por uma grande renúncia. Para eu alcançar uma nova terra, eu sempre vou precisar abrir mão de uma terra que eu estou pisando.
E aí eu estou pisando os meus pés, esse lugar é sólido. Esse lugar está me trazendo uma segurança. E a única coisa que eu tenho referente ao outro lado é uma palavra de Deus e nada mais. E aí sabe o que é perigoso? É eu olhar para esse lugar que eu estou e de alguma maneira esse lugar que eu estou, ele me traz um prendimento. Eu olho para esse lugar e eu quero ficar nesse lugar, porque o novo me dá medo. Eu não sei quanto tempo vai demorar para eu chegar lá. Eu não sei o que me espera quando chegar lá. Eu não sei que terra é essa que eu estou indo. Eu sei a terra que eu estou. Só que aí eu preciso entender isso. Eu queria que Deus fizesse, sim ou não? Deus está fazendo. E aí eu preciso começar a ter consciência que metade das coisas, ou melhor, 80% das coisas que eu estou vivendo hoje, são consequências de orações que eu mesmo fiz. O problema é porque talvez você orou e você se esqueceu. Mas o convite que Deus está te fazendo agora não é um convite comum. Ele está olhando para você e Ele está dizendo para você: passemos para o outro lado. Eu sei que a terra que você está pisando é boa. Eu sei que o lugar que você está inserido é bom. Eu sei que esse lugar te traz segurança. Mas não é só isso que eu tenho para você. E sendo já tarde, Ele disse: passemos. É nesses momentos de crise que eu olho e eu penso que Deus não vai fazer mais, então eu já começo a mudar a minha rota e começo a projetar novas coisas para a minha vida. E aí de repente uma palavra que Deus havia liberado há 10 anos atrás volta à tona. Uma palavra que Deus liberou 5 anos atrás, ela ressurge. E aí de repente ela começa a bater na minha porta. E aí eu começo a ser confrontado com 2 realidades. E aí eu preciso entender que a única coisa que eu tenho para fazer eu preciso decidir. É impossível você viver as 2 coisas. Ou você vai viver baseado naquilo que você está projetando para a sua vida, ou você vai abrir mão daquilo que você projetou para a sua vida e você vai abraçar aquilo que Deus está te chamando. E aí sabe qual que vai ser o maior desafio da sua vida? Alguém vai olhar para você e vai te perguntar: por que você abriu mão? Estava te fazendo mal? Não. Por que você abriu mão? Porque Deus pediu. E aí você vai olhar para a sua vida e essa vai ser a única resposta que você tem: Deus pediu. E aí Deus está te chamando para um lugar de maturidade, aonde nesse lugar você não renuncia o que você renuncia simplesmente a fim de ser recompensado. Sabe qual que é o nosso maior desafio, meus irmãos? É a gente começar a viver uma vida aonde eu não estou abrindo mão do que eu estou abrindo mão a fim de que Deus me recompense. É onde eu começo a entender que o maior privilégio e a maior recompensa daqueles que estão abrindo mão de coisas por amor a Deus é o privilégio de poder obedecer ao Senhor. Hebreus vai dizer: e muitos morreram, outros foram crucificados, outros foram apedrejados, muitos foram perseguidos e mortos, e muitos morreram sem alcançar a promessa. Mas o versículo final diz: mas Deus não se envergonhava em ser conhecido como Deus deles. A pergunta que fica: se esses homens eles não alcançaram a promessa, o que fez com que esses homens permanecessem? E a resposta é simples: eles encontraram uma recompensa que é maior do que a promessa. Eles encontraram um privilégio na vida que é maior do que desfrutar de uma promessa cumprida. É o privilégio de obedecer ao Senhor. Então, dentro desse lugar de maturidade, eu não sei o que me espera do outro lado, eu não sei os desafios que está vindo, mas Deus está me convidando. E se Deus está me convidando, custe o que custar, eu estou disposto a abrir mão. Entenda isso:
Deus está te chamando para um lugar, aonde nesse lugar, os altares de conveniência eles já não são mais suficientes. E aí sabe o que é um altar de conveniência? Você sacrifica o que você quer sacrificar. Só que dentro desse lugar e dessa estação que você está entrando, Deus está derrubando os altares de conveniência e Deus está erguendo um altar de sacrifício. Se no altar de conveniência eu sacrifico o que eu quero sacrificar, no altar de sacrifício eu só entrego o que Deus me pede. E aí é louco isso. Ninguém esperava mais. E aí Deus aparece com um convite. Passemos. Quem escuta, prontamente obedece. Repita isso comigo. Eu escuto, eu obedeço. Todas as vezes que a Bíblia fala, quem tem ouvidos ouça. Essa palavra ouvir no original, ela está trazendo o sentido de obedecer. Então todas as vezes que a Bíblia fala, quem tem ouvidos ouça, no original a Bíblia está dizendo, quem tem ouvidos, obedeça. Por que, Everton? Porque todo mundo que caminha pelo Espírito, quando ele escuta um comando de Deus, ele não só escuta, ele obedece. E aí eu preciso entender isso. O primeiro passo para eu acessar o novo tempo em Deus é eu estar disposto a me mover quando a palavra for lançada. Pare de todo dia pedir confirmação para Deus. Posso apertar um pouquinho? Sabe qual é o problema? É que já tem 3 anos, 5 anos, 10 anos que você está falando, Deus me confirma, Deus me confirma. Eu vou para o culto hoje, se tal pessoa chegar na igreja com camisa de tal cor, vestido de tal jeito, é uma resposta de Deus. Eu vou para tal culto, se tal irmão descer e colocar a mão na minha cabeça, é porque é de Deus. E aí Deus está olhando para você e Deus está te dizendo, você está se movendo por fé ou por vista? Sabe por que talvez até hoje você não acessou o lugar que Deus disse que você acessaria? Porque você está orando pedindo uma nova terra e Deus está te dizendo, não se preocupe com a nova terra, obedeça a palavra que você ouviu. E aí o seu problema é porque você está vivendo uma vida tão acelerada que você está logo querendo saber quanto que você vai receber, aonde que você vai estar, a quanto você vai se casar, o que vai acontecer. E Deus está olhando para você, Deus está te dizendo, só obedeça o que eu te disse. O problema é porque a gente vive uma vida onde nós estamos acostumados a colecionar palavras. Aí eu vou apertar mais um pouquinho. A gente comemora. A gente fica feliz quando a gente vem para um culto como esse, e aí a gente escuta de alguém, Deus manda eu te dizer, e é a mesma palavra de 5 anos atrás. E aí a gente volta para casa feliz demais, porque de alguma maneira, Deus falou comigo de novo e a promessa está de pé. Mas eu posso te explicar alguma coisa aqui? Quando Deus fala a primeira vez, Deus está te revelando. Quando Deus fala pela segunda, Deus está te confirmando. Da 4ª vez em diante, Deus está apontando uma negligência sua. Diminuiu glória, eu sei. Mas sabe por que isso? Deixa eu te explicar. A Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. E a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Ou seja, no reino de Deus, a minha audição ela é mais importante que a minha visão. Aquilo que você escuta de Deus é mais importante do que aquilo que você está vendo. Então todas as vezes, entenda isso, que Deus libera uma palavra para você, você precisa entender, a gente separa palavra de ação. Às vezes a gente fala para depois agir, sim ou não? Só que Deus não. Todas as vezes que Deus libera uma palavra, Deus está agindo. É por isso que quando você vai em Gênesis, você vai encontrar. E disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? Porque todas as vezes que Deus libera uma palavra, Deus está agindo. Quando a gente olha para Abraão, nós vamos perceber que Deus, em momento algum, vai preparar a terra, porque a terra já estava. Porque a palavra de Deus a respeito do meu futuro é só uma comunicação de Deus sobre algo que já está pronto.
Então todas as vezes que Deus libera uma palavra para você a respeito do seu futuro, Deus só está te comunicando algo que já existe. Então quando Deus falou, a sua casa vai ser liberta, existe um futuro em Deus que isso já é uma realidade. Quando Deus diz para você, você vai prosperar e através daquilo que está nas suas mãos, pessoas vão ser abençoadas, existe um futuro em Deus que tudo isso já está acontecendo. Quando Deus falou para você, olha, você vai ter uma família abençoada, existe um futuro em Deus que tudo isso está acontecendo. Então a pergunta é, se existe um futuro em Deus, que toda palavra lançada já é uma realidade, por que eu não estou vivendo? A culpa é da terra? Deus não prepara a terra para Abraão. Deus preparou Abraão. Então você precisa entender que quando você vem para um culto como esse, e Deus usa alguém dizendo, assim diz o Senhor, Deus está olhando para você, Deus está te dizendo, você está fugindo dos processos que eu estou te colocando. Porque a única maneira de você acessar o novo de Deus é quando você é moldado por Deus. Porque você precisa entender que existe um futuro em Deus que não pode ser acessado pela pessoa que você é hoje. Então todas as vezes que Deus libera uma palavra, Deus nos matricula em uma escola chamada processo, aonde nesse lugar Deus vai forjar o nosso caráter, para que quando a gente acessar a nova terra, Deus não perca o nosso coração. Só que aí todas as vezes que Deus te coloca em um processo, você sai do processo. Aí o que Deus tem que fazer? Te trazer num culto como esse e usar alguém para falar, assim diz o Senhor. Para quê? Para te empurrar para o processo de novo. Aí passa um tempo, você sai do processo, aí lá vem Deus de novo, assim diz Deus. E aí eu tenho que guardar isso no meu coração, de entender que se Deus liberou uma palavra, enquanto estava na boca dele, a responsabilidade era só dele. A partir do momento que chegou nos meus ouvidos, toda promessa só será cumprida a partir de uma cooperação. Então quem está ouvindo de Deus, prontamente entra no barco. Eu não quero saber o que me espera do outro lado. Eu não quero saber quanto que eu vou ganhar. Eu não quero saber como é que é a cultura. Eu não quero. Não. Eu estou indo confiando na palavra que Deus está liberando. Então sabe o que Deus está olhando para alguém? Deus está dizendo, eu estou atrás de pessoas que obedeçam sem questionar. Vou repetir isso daqui. O Senhor está atrás de homens e mulheres que têm a coragem de obedecer sem questionar. Deus, como? Quando? Não quero saber. Deus mandou, eu entro no barco. Se você deseja acessar a nova terra, você precisa entender que os seus ouvidos precisam ouvir a palavra de Deus e os seus pés precisam caminhar em direção àquilo que Deus está falando, cara. Então sabe qual é a dica e o segredo que eu dou para você essa noite? Você já sabe o que você tem que fazer, porque Deus já falou isso para você já tem muito tempo. Sabe qual é o problema? É que você está tão apegado a essa terra que você está pisando nos seus pés, você está tão confortável nesse lugar, que você fica todo dia pedindo confirmação, a fim que de alguma forma Deus mude o que Ele disse lá atrás. Sabe por quê? Você não quer abrir mão do que Deus está te pedindo. Aí o que Deus está te pedindo é tão escandaloso que para você é o diabo, por isso que todo dia você está pedindo confirmação. O que Deus está te pedindo, você estava guardando dentro daquela gaveta, que para você Deus nunca ia acessar, que Deus nunca ia pedir. Então quando o convite veio, você olhou e falou, cara, isso não é de Deus, isso é o diabo. Aí você estava querendo uma confirmação, Deus te trouxe aqui para te dizer, não é o diabo não, sou eu que estou te pedindo. Eles escutam e eles entram no barco. Eles estão deixando um ambiente totalmente consolidado por conta de uma palavra. Everton, tem recurso? Eu não sei. Tem onde dormir? Eu não sei. Tem amigo? Eu não sei. Tem gente perto? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Eles têm uma palavra. Todas as vezes que Deus quiser te levar para um ambiente de dependência, o Senhor vai tirar dos teus pés aquilo que você tem como fundamento sólido. As coisas que você mais se agarra, o ambiente que você mais tem como estruturação para a sua vida, é nesse lugar que Deus vai tocar.
E aí você vai se deparar com um momento que você vai olhar para a sua vida, não vai ter recurso, não vai ter amigo, não vai ter família. A única coisa que você vai ter é uma palavra de Deus. E aí vai ser nesse momento, Jesus, que você olhar para a sua vida, você vai entrar em um complexo de inferioridade, você vai viver uma crise existencial, aonde você vai olhar para o ambiente que você saiu, e você vai olhar para o lugar que você está, e aparentemente o ambiente que você saiu é melhor do que o lugar que você está. Só que aí é Deus te chamando para um lugar, aonde nesse lugar você não é sustentado por aquilo que você faz. Aonde nesse lugar você não é sustentado por aquilo que você construiu. Aí Deus está te fazendo um convite, e é um convite simples: passemos para o outro lado. Para onde? Entra no barco. Vai ter recurso? Entra no barco. Está frio? Entra no barco. Quem vai junto? Entra no barco. E aí você vai olhar para a sua vida, e a única coisa que você vai ter para sustentar os seus pés é uma palavra de Deus. Então escute isso: antes das coisas darem muito certo na sua vida, elas vão dar muito errado. Sabe por quê? Nenhuma promessa que Deus te fez vem para cooperar com a realidade que você está vivendo. É por isso que é normal você olhar para a sua vida e você lembrar das promessas que Deus te fez, e quando você olha para as promessas e para a sua realidade, você entra em crise. Sabe por quê? Não faz sentido. Porque geralmente Deus é aquele que num culto como esse fala: eu estou tocando a sua casa. E aí começa a maior confusão que nunca houve lá dentro. Quem já passou por isso? Eu vou prosperar você. Aí de repente você é demitido. Deus manda te dizer que vai soprar teu nome entre as nações, e de repente você é escondido. Sabe por quê? Porque antes disso começar a acontecer, Deus precisa provar seu coração. E aí Deus está te levando para um lugar, onde nesse lugar, o que mais importa não é a promessa que Deus lançou, mas é aquele que prometeu. Deus está te levando para um lugar de dependência, aonde você não vai se agarrar às promessas que Ele te fez, você vai se agarrar nele. Ele é a sua maior segurança. Não é o lugar que Ele disse, não é o que Ele falou que vai fazer, é Ele. Ele é a minha maior segurança. Jesus. Eles entraram num barco. Está escuro? Está frio? Eles estão deixando para trás um ambiente que eles conheciam para ir para um lugar que eles nunca viram. Por conta de uma palavra. Repita comigo: ter uma palavra de Deus é perigoso. Sabe por que você está passando o que você está passando? Repita comigo: eu tenho uma palavra. É só por isso que você está passando pelo que você está passando. Porque você tem uma palavra. Você está dentro de um barco, indo para um lugar que você não conhece, abrindo mão de um lugar que você construiu algo, por conta de uma palavra. Você não sabe o que te espera, você não sabe como é que vai ser lá, só que você tem uma palavra, e por conta disso você está se movendo. Mas no meio do caminho, começa uma tempestade. Jesus falou para eles da tempestade, sim ou não? Sim ou não? Não. E Deus sabia que se fala da tempestade, eles não entram no barco. Porque geralmente Deus aponta o propósito, mas Ele vai esconder o processo. Eles estão dentro de um barco, indo para um lugar que eles não sabem ainda.
abrindo mão de uma vida construída, consolidada, os pés estavam firmes, e agora os pés estão balançando em alto mar. E de repente, por conta de uma palavra, eles estão no meio de uma tempestade. A palavra que eles receberam, dizendo, passemos para o outro lado, é a mesma palavra que faz com que eles se deparem com uma tempestade. E aí é nesse momento de tempestade que a gente começa a sentir saudade da terra firme que a gente estava. E se eu não tivesse me envolvido nesse ministério? E se eu não tivesse aceitado essa liderança? E se eu tivesse continuado na minha cidade? E se eu não tivesse aceitado isso? E se? Só que você já foi tão longe, que o lugar que você está, você não tem opção de volta. A tempestade está forte. E está tão forte que aquilo que está do lado de fora começa a entrar para o lado de dentro. E a pergunta que fica, cadê Jesus? Eu vou ler. Abra sua Bíblia comigo aí. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 37 diz, de repente, ou seja, foi inesperado. De repente o tempo fechou, de repente começou a chover, de repente começou uma tempestade, ninguém esperava. Ninguém estava preparado para essa tempestade. Porque quando eu entro dentro do barco, meu único foco é o quê? Chegar do outro lado. Ele não me falou que ia ter isso no meio do percurso. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Versículo 38. Jesus estava dormindo com a cabeça num travesseiro. Quem fez o convite para passar para o outro lado? Aqui é um barco, amém? Um barco. Aqui é onde fica o velador, aonde direciona. A polpa do barco fica onde? Atrás. Jesus está dormindo aonde? Na frente ou atrás? A pergunta que fica, se Jesus está dormindo atrás, quem está pilotando o barco? Como que eu tenho coragem de assumir o comando de um barco que eu fui convidado a entrar? Não fui eu que chamei ele para passar para o outro lado, ele me chamou. Não fui eu que olhei para ele dizendo, eu quero ir para lá, vamos comigo. Não, ele me chamou. Mas o que passou na minha cabeça, na minha autossuficiência de pensar que dentro do convite que ele me fez para passar para o outro lado, eu sou bom demais para estar no comando do barco que eu fui convidado. E aí, enquanto dentro da minha autossuficiência eu estou no comando aqui na frente, ele está dormindo. Porque ele não vai quebrar a cabeça. Se eu quero estar no comando, ele vai deixar. Escute isso. Quando ele liberou a palavra lá na praia, dizendo, passemos, o travesseiro já estava no barco. E acredite, não era para ele. O
problema é que você está tão acostumado a comandar a sua vida, que você não soube simplesmente entender isso. Quem é convidado não comanda. Se eu te chamo para uma viagem, eu preciso estar na direção. Eu sei o caminho. Eu sei como faço chegar. Eu sei para onde ir. Só que você, em algum momento da sua vida, recebeu um convite, mas você quis ir para a frente do barco. E o maior problema disso é que mesmo estando dentro do mesmo ambiente, vocês estão distantes. Enquanto você está no comando, querendo chegar do outro lado, ele está dormindo. Só que a maior loucura desse lugar é que quem liberou a palavra não fui eu, foi ele. Aí lá na praia, ele olhou dizendo: passemos. Ele já havia deixado a almofada preparada. Você não se preocupar com nada, era só entrar no barco e dormir. Só que em algum momento você quis brincar de Deus. Aí ele, dentro da sua humildade, sabe o que ele foi fazer? Ele foi dormir. Aí Deus está olhando para alguém nesse lugar, Deus está dizendo: a almofada não é para mim, é para você. Você está vivendo essa turbulência, só que você tem que entender que quando eu te chamei para passar para o outro lado, a minha intenção não era que você estivesse no comando, era que você fosse dormir. Quem está dormindo lá atrás não é acordado pelo vento que balança o barco. Quem está com a cabeça no travesseiro não acorda com o barulho da chuva. Quem está deitado lá na popa do barco, ele não desperta com a tempestade que está forte. Ah, Jesus! Mas sabe qual é o problema, meu irmão? Em algum momento você teve medo de confiar 100%. Então você quis ficar acordado para ver como que seria o trajeto. E aí você tem que entender que quem fica acordado em momentos que é para dormir, vê tempestades que não era para estar vendo. Ah, Jesus. O vento está forte. Quem me chamou está dormindo, o que eu faço? A única coisa que eu sei é que ele mandou eu ir para o outro lado. Eu estou dentro do barco e aí é interessante isso. Jesus sabia que teria tempestade, sim ou não? Uau! Mas a palavra que ele liberou na praia não foi: vamos tentar chegar do outro lado. A palavra que ele liberou foi: passemos para o outro lado. Ele não abre um ponto de interrogação. Ele libera uma palavra afirmativa. Não é um questionamento. Não é uma pergunta. Ele não está dizendo: será que a gente chega? Ele não está dizendo talvez. Não, ele afirma: passemos. Então, peraí. Se ele já sabia que teria tempestade, que o vento ia balançar o barco, o mar ia agitar a água e entrar dentro do barco, se ele já sabia de tudo isso, mas mesmo assim ele afirmou, é ele olhando para alguém dizendo: as tempestades, elas não têm poder de mudar a rota de quem ouviu uma palavra. A palavra foi lançada, a tempestade está no meio do caminho, mas a palavra é mais forte que a tempestade que aparece. Eu vou repetir.
A palavra foi lançada, a tempestade aparece, mas a palavra é mais forte que a tempestade que apareceu. Por que, Everton? Porque quando ele estava na praia, ele já sabia que a tempestade iria aparecer, mas mesmo assim ele fez questão de afirmar dizendo: nós vamos chegar do outro lado. Mas vai ter tempestade, nós vamos chegar do outro lado. Mas vai ter problema, nós vamos chegar do outro lado. O barco vai balançar, nós vamos chegar do outro lado. A turbulência vai vir, nós vamos chegar do outro lado. Alguém vai desacreditar, nós vamos chegar do outro lado. O medo vai bater na porta, nós vamos chegar do outro lado. Eu estou com medo, nós vamos chegar do outro lado. Sabe por quê? Não é sobre a tempestade que está vindo, não é sobre a turbulência que está vindo, não é sobre o vento que está vindo, é sobre a palavra que ele liberou, cara. Ah, Jesus. Entenda, a palavra que ele liberou, ela não está no singular. Ele não disse: passe. Sabe o que ele disse? Passemos. Ah, você não está entendendo, cara. Ele não olhou falando: arrume as suas coisas e vá para lá. Ele não falou: abra mão do que você tem que abrir mão e passe. Ele não disse: abra mão da sua vida, dos seus projetos e passe para o outro lado. Não, ele não simplesmente olhou e falou assim: pega a sua mochila, coloca algumas coisas e vá para lá. Ah, Jesus. Ele olhou para alguém pisando em uma terra que estava firme, com sonhos, com projetos, e ele está olhando para esse alguém, ele está dizendo: lá na frente vai ter uma tempestade, você ainda não sabe, mas vai ter. O vento vai balançar o barco, você vai ficar com medo, talvez em algum momento você desacredite, mas entenda, o convite não é passe. Passemos. 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 Sabe o que é isso? É eu e você juntos. Passemos. Passemos. Não é você sozinho que vai passar, é eu e você. Passemos. Passemos. Everton, tá difícil. Passemos. Everton, tá doendo. Passemos. Everton, o vento tá balançando. Passemos. É Deus olhando para alguém, Deus dizendo: eu sei que a tempestade veio, eu sei que o medo veio, eu sei o que a preocupação veio, mas você não tá só, eu tô junto com você. Sabe o que é passemos? Aonde eu pisar, você vai pisar. Aonde eu entrar, você entra. Aonde eu sentar, você vai sentar comigo. Aonde eu parar para comer, você para para comer. Aonde eu parar para beber água, você vai parar para beber água. Deus está olhando para alguém, Deus está dizendo: eu sei que o vento está balançando, mas pare de olhar para o que está fora e comece a olhar para o que está dentro. Passemos, passemos. 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 A crise financeira bateu na sua casa, mas Deus está olhando para você, Deus está dizendo: lembra, passemos, eu estou junto. A crise chegou no seu casamento, mas Deus está dizendo para você: lembra, passemos, eu estou junto com você. Ei, eu sei que talvez o diabo se levantou, tentando gerar desespero e medo em você, só que Deus te trouxe nessa noite só para te lembrar. Enquanto você estava na praia, pisando em terra firme, antes de abrir mão das coisas que você abriu mão, você ouviu algo: passemos. Repita isso comigo: eu não estou só. A tempestade tinha tudo para parar com a viagem. Se eu estivesse no barco só, ele tinha afundado. Só que tem alguém que está dormindo. E o fato dele estar dormindo não o faz deixar de ser Deus. Ele está dormindo, mas está presente.
Ele está calado, mas está presente. A tempestade está tão grande, ele está calado. Eu queria tanto ouvir a voz, só que nesse momento eu preciso entender. A tempestade só não fez o barco afundar, não é porque ele liberou alguma palavra. Ele está dormindo, a presença dele está me guardando. Eu lembrei, tem alguém no barco. Eu vou acordar. É interessante isso. A tempestade não acorda, mas a oração de alguém mexe com ele. E aí você tem que entender isso. Deus não se move pelas tempestades que vêm na sua vida. Deus se move quando alguém ora dentro da tempestade. Porque Deus não se move por necessidade. Deus se move por propósito. É por isso que Deus está olhando para alguém e Deus está dizendo: a tempestade está vindo e você está tentando chamar minha atenção com a tempestade, ela não me acorda. Só que aí de repente alguém lembrou: vou chamar ele. Aí Deus está dizendo para alguém: experimente orar no meio da tempestade. Você está orando e você está dizendo: mas Deus está calado já tem tanto tempo. E aí Deus está dizendo: é porque a tempestade ela não tem poder de me acordar. O vento forte não tem poder de me acordar. O barco balançando, eu estou num sono tão bom. Só que quando alguém ora, algo agita o céu. E aí quando Deus decide intervir, Ele não intervém pela tempestade, Ele intervém por quem ora no meio da tempestade. O acordam e ele acorda dizendo: por que vocês são tão sem fé? Porque o que Jesus esperava deles era o seguinte: eu não falei que a gente chegaria? Essa tempestade não vai impedir. Sabe o que você está precisando hoje? Talvez não é de uma palavra para o seu futuro, mas é se recordar daquilo que Deus já disse. O problema é que às vezes no meio da tempestade a gente se esquece do que Deus falou enquanto a gente estava na praia. E aí a gente está no meio da tempestade se preocupando como que a gente vai chegar do outro lado. Mas quando eu me lembro do que Ele já disse, eu entendo: isso aqui vai passar. Estenda suas mãos em posição de receber. E quando você estava na praia, você lembra o que Ele falou para você? Você lembra o que Ele falou sobre os seus filhos? Você lembra do que Ele falou sobre a sua casa? Você lembra do que Ele falou sobre o seu ministério? Você lembra do que Ele falou sobre a empresa que Ele te entregaria? Você lembra o que Ele disse? A tempestade está tentando sucumbir a essas palavras. Jesus. Jesus. Só que Deus está olhando para alguém, Deus está dizendo: lembra do que eu já disse para você lá atrás. A tempestade não tem poder de alterar a rota de uma palavra que eu já liberei. Você vai ser o que eu disse que você seria. A sua casa vai se tornar o que eu disse que se tornaria. Você viverá o que eu disse que você viveria, cara. Ele acorda liberando uma palavra: vento, se cale. Essas vozes que ficam tentando construir e edificar mentiras no seu espírito,
dizendo vai afundar, vai perecer, vamos morrer aqui, o que Deus falou era mentira. Sabe essas vozes? De repente ele levanta, psiu, cala. É como se ele estivesse desconstruindo toda palavra de mentira que o diabo está tentando edificar. Uau! Talvez tenha alguém olhando nesse lugar aqui, e talvez você tenha escutado algumas coisas ao seu respeito, a respeito da sua casa, a respeito da sua família, mentiras que o diabo está tentando construir no meio dessa tempestade. E essa é uma bela noite para Deus desconstruir essas mentiras. E Deus está dizendo: ei, você não vai ser aquilo que a sociedade diz que você seria. Essa noite, todas as palavras de mentiras que o vento está trazendo para abalar a sua alma, Deus está dizendo para ele: se cale essa noite. Ele olha para o mar e ele manda se quietar. Da mesma forma que a tempestade aparece, ela desaparece. E se ele não tivesse dormido? Sabe o que acontece? Está escrito. E eles chegam do outro lado. E eles encontram bonança. Eu quero ler algo para você que eu anotei. Estenda suas mãos, feche os seus olhos. Nós já vamos terminar. Guarde isso no seu coração. O novo lugar sempre será desafiador. E muitas vezes desconfortável. Não porque é ruim, mas sim porque está lhe tirando da sua zona de conforto. Está te esticando e te fazendo ser dependente. O processo para chegar nesse novo lugar trará medo. A tempestade virá, dúvidas sondarão seu coração, e nesse momento o medo tentará oprimir você, justamente para que você se lembre da terra firme que estava. Quando esse momento chegar, lembre-se do convite que ele te fez. No fim de tudo, entendemos que sim, o novo trará seus desafios, mas se eu estou com ele, tudo é suportável. E quem suporta processo, vive propósito. Todas as vezes que o nível precisa aumentar, as pressões também aumentam. A terra firme pode até ser confortável. O processo para o novo pode até ser difícil. Mas o que muda tudo é saber que não estaremos sozinhos. Ele acalma a tempestade e adivinha, ele chega em uma nova terra. Eles estão pisando em um lugar que antes era apenas um vislumbre, uma palavra lançada. No fim de tudo, entendemos que sim, o novo trará seus desafios, mas se eu estou com ele, tudo eu posso. Fique sobre os seus pés. Se essa palavra fez sentido, pode chamar o pessoal aqui na frente? Se fez sentido para você, eu sinto no meu espírito que há uma graça de permanência nesse lugar. É como se Deus estivesse entregando graça para que você pudesse permanecer. Se faz sentido, eu quero orar por você. Eu te dou 15 segundos para você estar aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14. Certo dia Elias estava numa caverna. Em uma brisa suave, Deus decidiu vir. Eu queria que você estendesse as suas mãos em posição de receber. Eu quero orar por você. Domingo a gente roda, a gente sapateia. Hoje eu só quero que você volte para sua casa com isso no seu coração e na sua mente. Senhor, eu estou diante de homens e mulheres, Jesus, que carregam palavras extraordinárias. Homens e mulheres que renunciaram coisas que só o Senhor sabe. Homens e mulheres que poderiam estar vivendo uma vida aparentemente muito mais tranquila, mas por obedecerem uma palavra, eles estão inseridos onde eles estão hoje. Pai, muitos deles estão dentro de um barco, navegando para uma terra que eles ainda não conhecem, simplesmente por acreditar em uma palavra que eles receberam do Senhor. Só que no meio desse percurso, alguns aqui se depararam com uma tempestade. Tempestade essa que está tentando desequilibrá-los. Tempestade essa que está tentando paralisá-los. Alguns aqui estão com medo do novo. Senhor, como que eu vou sustentar a minha casa? Senhor, como eu vou manter minha família? Senhor, será que eu vou passar nesse concurso? Senhor, será que eu vou conseguir entrar nessa faculdade? Deus, como será meu casamento? Senhor, o que eu vou viver? Como que eu vou fazer para me manter? Pai, são questionamentos que só o Senhor sabe. Talvez um medo e uma incredulidade que a tempestade trouxe. Mas a minha oração nesse momento é: os faça lembrar. Os faça lembrar das palavras que o Senhor disse em terra firme. Os faça lembrar das palavras que o Senhor liberou enquanto eles estavam lá naquela praia. Os faça lembrar das palavras que o Senhor disse. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Existe uma graça de Deus nesse lugar. A tempestade está tentando te parar. O medo está tentando te parar. As preocupações estão tentando te parar. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para afirmar e te fazer lembrar daquilo que Ele disse lá na praia: nós chegaremos do outro lado. A terra nova não é uma alucinação. A terra nova não é um surto da sua cabeça. Nós vamos chegar, e a tempestade não vai parar isso. Nós vamos chegar, e o medo não vai parar isso. Nós vamos chegar. O Senhor está esticando a fé de alguém. O Senhor está esticando a fé de alguém. O Senhor está esticando a fé de alguém.
Lembra do que eu falei para você lá naquela praia? Se eu disse que eu faria, eu vou fazer. A sua casa vai ser tocada, o seu casamento vai ser tocado, os seus filhos serão tocados, as nações me conhecerão através do que você carrega. Aquilo que eu falei ainda está de pé. Ah, Jesus. Arabaia choreando quenta arabaiaço. Lerabaiache canterebaiace. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Isso, estica a fé. Estica a fé. Estica a fé. Estica a fé. Estica a fé, vamos. E eu começo a trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. Ei, Deus está olhando para alguém, Deus está dizendo: bem, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Ei! Xerebabababasore cantore baiache, rebassore cantere baiache calarabase. Uau! Eu oro agora. Seja fortalecido na sua fé. Seja fortalecido na sua fé. Que todas as mentiras do diabo sejam desconstruídas agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ei, eu declaro agora sobre a sua vida que as verdades celestiais possuam o teu espírito. A nova terra é uma realidade. Ei, se veja agora de mãos dadas com Jesus. Ei, vamos lá, alguém. Se veja agora de mãos dadas com Jesus. Ei, Ele disse para você: passemos. Eu declaro hoje, os seus pés pisarão em uma nova terra. Aquilo que até hoje era uma promessa, começa a se tornar uma concretização de Deus. Ei! Aquilo que era apenas um vislumbre começa a se tornar uma realidade. Eu oro por um tempo de aceleração. Isso. Coisas que você demorou anos para conquistar, terras que você demorou anos para possuir, ambientes que você demorou anos para acessar. Ei! Deus está dizendo no teu espírito: ainda no primeiro semestre de 2025, você acessará isso. Ei! A nova terra está chegando, e as tempestades não têm poder de parar aquilo que Deus quer fazer. Hoje Deus está se levantando ao seu favor. Meu Deus. Vento, se cale. Vento, se cale. Tempestade, se acalme. Vento, se cale. Tempestade, se acalme. Ei! Coloque a mão sobre os seus ouvidos. No nome de Jesus. Eu oro por ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Ah, Jesus. Será um tempo de revelações profundas. Será um ano de revelações proféticas. Meu Deus. Aquilo que os seus ouvidos ouviram, os seus olhos vão começar a enxergar. Os seus pés começarão a pisar. As suas mãos começarão a tocar. Ei! Eu declaro no nome de Jesus: aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, são essas coisas que você vai acessar no nome de Jesus. Espírito Santo, eu declaro essa noite sobre a vida dos teus filhos estrutura para permanecer.
Aquele que está fraco seja fortalecido no nome de Jesus. Aqueles que estão com os pés cansados sejam fortalecidos no nome de Jesus. Toda alma que está aflita receba refrigério no nome de Jesus. Toda tempestade na mente, toda tempestade na alma, no nome de Jesus, seja acalmada agora. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Que a paz que excede todo entendimento, respire fundo agora, ó. A paz que excede todo entendimento. Ah, Jesus. Eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu te abençoo no nome do Pai, eu te abençoo no nome do Filho, eu te abençoo no nome do Espírito Santo de Deus. Esse barco, ele carrega uma palavra. A rota não será alterada, ele não vai afundar. Na praia ele disse: chegaremos no outro lado. E é isso que vai acontecer. Se você crê nisso, levanta a sua mão e aplauda o nome de Jesus.